Bom, então, bom sábado, vamos lá, sem perder tempo, sem gracinha. Vamos falar de Ronald Dworkin, um filósofo americano. Seu livro Uma Questão de Princípio, capítulo 8, falando sobre o liberalismo. Então, ele parte de um pressuposto de que os liberais eles sempre defendem uma ideia de liberdade de expressão. No entanto, existe algumas umas correntes que dizem se essa liberdade de expressão é um fim em si mesmo ou é um meio para atingir um determinado fim. Por exemplo, John Miller acredita que a liberdade de expressão é um meio para atingir outros fins, como por exemplo a descoberta de verdade. Um outro é o Michael John, ele acredita que a liberdade de expressão é um meio para você atingir a democracia. Então, o Ronald Dworkin, estou com a minha colinha aqui, ó, abaixo, espero que a câmera não esteja pegando, ele fala de algumas condições para que a moralidade constitutiva do liberalismo, né, seja preenchida. Então, um catálogo de quatro requisitos que ele fala que deveriam ser preenchidos para que uma moral constitutiva do liberalismo seja alcançada. Entre eles, ele estrutura lá, ele coloca a autenticidade, inteireza, a distinção e um outro princípio que é a união desses três. O primeiro deles é formular posições que sejam sensatamente consideradas como constitutivos de programas políticos para as pessoas na sua cultura. Ou seja, os acordos eles têm que ser baseados em determinados princípios que as pessoas consintam, que eles têm que convergir antes de celebrar um acordo. Tanto acordos privados no dia a dia, mas acordos de cooperação da sociedade em todo em si. E além disso, não basta que esses acordos sejam fundados em princípios. É necessário, sobretudo, que esses princípios sejam fundamentalmente, efetivamente sustentados por todos. Um segundo princípio que eu vou abordar daqui provavelmente alguns 3 minutos, que fala sobre a inteireza, que a moralidade constitutiva tem que ser apoiada em um último acordo liberal. É a ideia do acordo liberal mais recente. A gente tem que ver o que está valendo na sociedade hoje e cumprir, né? Não adianta a gente cumprir uma regra antiga que não esteja mais vigente. Muitas das vezes essas regras vão se alterando durante o passar do tempo. Um outro é a distinção. Uma outra condição para satisfazer essa moralidade constitutiva é a distinção. Ou seja, deve ter esquemas suficientemente claros para que você consiga distinguir o liberalismo de marxismo, dos conservadores e até mesmo do fascismo, né? Como ele põe um grande contraponto aqui. E tem que ter, todos eles têm princípios claros e o liberalismo também tem que ter princípios claros. E atendido esses 1, 2 e 3, ou seja, a autenticidade, a inteireza e a distinção, tem que fazer um esquema que seja de preferência mais abrangente e moderado do que um esquema que seja menos abrangente e moderado. Ou seja, você tem que desenhar, né, um esqueleto de princípios que consigam atender de forma mais abrangente a maior parte das situações, né? Não é reduzir, mas que precisa atender, não tem que ser tão específico para atender um caso ou outro. Não, mas tem que ser bases sólidas que consigam até mesmo dividir em outras correntes. Virando a minha colinha. E agora a gente vai abordar o último acordo liberal, que está na segunda condição para atingir um princípio de moralidade constitutiva. E a ideia aqui é explicar quais são as regras do jogo do último acordo, entre aspas, né, um acordo hipotético, liberal. Então, basicamente o Dworkin, ele entende que devam existir políticas de assistência social e também de redistribuição de renda, principalmente por impostos de renda progressiva, impostos sobre herança, para que deixe as condições, as oportunidades mais igualitárias entre uns e outros. É o caso de, por exemplo, um deficiente. É justo que um deficiente ganhe mais do que
uma pessoa que não tem deficiência, alguma necessidade especial? Com certeza é. Por quê? Porque a pessoa que tem deficiência, além de ser muito mais difícil dela conseguir alguma colocação na sociedade, ela tem gastos muito maiores. Ela tem gastos de terapia ocupacional, fisioterapia, assim, dependendo da deficiência, são inúmeros gastos, remédio, cirurgias, médicos particulares, porque o convênio não cobre, enfim. É uma porção, é um apanhado de necessidades que justificaria que existisse uma política assistencial ou alguma política de ação afirmativa voltada para o deficiente. Isso, na visão de Dworkin, são apoiadas as cotas, por exemplo, para as universidades públicas. Além disso, o governo deve interferir na economia das mais diversas formas, na função alocativa, distributiva, estabilizadora. Ele deve controlar a inflação, deve prover bens públicos que a iniciativa privada não proveria porque não seria eficiente. Por exemplo, a iniciativa privada dificilmente colocaria uma filial de Correios em Quixadá, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, que o governo vai ter que entrar, e por isso existem os Correios, e até então não é privatizado, apesar de um péssimo serviço, ele deve existir porque outros serviços postais não atenderiam a maior parte da população, e isso impactaria frontalmente no conceito de igualdade. Por que a pessoa lá de Quixadá não tem direito de enviar uma carta, receber um produto, né, que ele comprou na internet, enfim. Isso deve ser bastante pensado em principalmente países de extensa de porção territorial em que as desigualdades são bastante acentuadas e as diferenças são bastante presentes. Bom, um outro prisma, né, do último acordo liberal diz respeito à política social. Os liberais, né, eles apoiam políticas de igualdade racial. Não só cotas, enfim, mas em relação a discurso e tal, existem formas de que... Agora, fazendo um parênteses aqui, o liberal, né, existe muita confusão sobre o que seria o liberal, porque as pessoas colocam o liberal como se fosse aquele que é o libertário, aquele cara que é o capitalista, assim, mas de fato não é, entendeu? É alguma coisa um pouco mais além, não é só a questão da economia. Pelo contrário, existem muitas aproximações do liberal com o socialista. Então, é um parênteses que eu quis abrir aqui, porque é uma confusão recorrente. Bom, voltando, seria o caso dessa política racial de evitar restrições. O caso, por exemplo, aqui é lugar para negros, ou aqui é lugar do ônibus para brancos, nos Estados Unidos, como ocorria. Ou aqui não pode entrar negros em um estabelecimento. Acho que até quem viu o Umbrella Academy teve um pouco pôde ver uma reconstrução do que era um lugar, um estabelecimento, um café, no caso, só brancos, e quando negros entraram, veio aquele não podendo ser servido, e enfim, as pessoas queriam tirar o negro do estabelecimento. Então, o liberal atuaria, a intervenção governamental se justificaria para retirar essa discriminação. No âmbito legislativo, e aqui é bastante interessante, os liberais, eles opõem-se à regulamentação do conteúdo do discurso político. E aqui a gente pode trazer o caso do Daniel Silveira, que os liberais certamente o defenderiam. E, assim, de certa forma, a imunidade parlamentar, ela está aí para isso, para defender o direito de fala, independentemente do que a pessoa esteja falando. E os liberais vão se opor a qualquer tipo de regulamentação. Então, é uma ideia que eu já até vi, eu achei bastante interessante, que a imunidade parlamentar, ela tem que ser
bastante abrangente, da maior forma possível. Então não admite qualquer restrição, porque quem votou no parlamentar, na democracia representativa que a gente vive, tem que saber o que ele pensa. E quem não votou também. Então é muito importante que chega um parlamentar e vai e defende intervenção militar e assim, as pessoas consigam enxergar quem é que está lá no poder. Caso a imunidade parlamentar fosse mitigada, muito possivelmente a gente não ia conseguir enxergar quem é o racista, quem é o homofóbico, enfim. Então é uma posição, né, que defende a imunidade parlamentar absoluta, né, justamente por causa disso. Temos que saber quem votou e o que ele pensa, e ele não tem que estar sujeito a qualquer tipo de restrição, ainda que ofenda direitos humanos básicos. E essa que eu acho que é alguma coisa que deixa desconfortável certas pessoas, porque vem que a pessoa ela só é racista porque ela tem a possibilidade de falar. Não, ela sempre foi racista e só está se expressando. Então a sociedade em si tem que saber, né, para um liberal, o que no discurso pensa. O liberal também opõe-se à regulamentação, aqui eu estou vendo na minha cola, opõe-se à regulamentação coletiva da decisão individual. Então, eu tenho o direito de escolher o que eu quiser. Exemplo máximo da mulher, da liberdade da mulher em decidir pelo aborto. Então, atualmente o aborto é proibido, mas isso é um exemplo de uma decisão coletiva, né, que inibe uma decisão individual. Então a mulher não pode abortar porque a maioria de alguém que não votou, e provavelmente alguém que a maioria, né, de pessoas que votaram em determinados representantes que legislaram para isso, decidiu que ela não pode abortar. Então é uma afronta, né, à liberdade individual de ter as suas próprias escolhas, o caso do aborto para um liberal. Não estou dando a minha posição. E aqui tem um outro ponto que também pausa para cola. Contra também as liberdades e aqui se opõe, aqui tem uma posição muito forte ao conservadorismo, que prega por um indivíduo do bem, né, aquele que tem uma vida sexual monogâmica com a própria esposa ou com o próprio marido, enfim, com aquela conduta sexual, entre aspas, aqui, responsável. Enfim, o liberal não, o liberal é o sexo, drogas e rock and roll, vamos lá, é diferente. E ninguém pode dizer que eu tô errado, porque é um direito íntimo da pessoa, né? Agora, sobre o direito criminal, e aqui é bastante interessante que os liberais eles suspeitam da efetividade do direito criminal. Por quê? Porque ele é processado em um ambiente onde as pessoas são julgadas e condenadas por uma instituição que não é eleita, que não está ali por vontade do povo. Os magistrados, ou até mesmo o peso do promotor nos Estados Unidos de Ronald Dworkin é muito grande, né? Porque eles, entre aspas, escolhem quem eles vão processar e julgar. Então a questão do direito criminal é muito delicada, porque ela é julgada por alguém que não tem legitimidade para estar lá, que não são os representantes do povo, que são juízes, são magistrados, que definem a culpa de uma pessoa e reprimem a liberdade, fazem interrogatório, privam as pessoas de se expressarem. Enfim, é bastante delicado essa questão. Passando a minha cola, Dworkin fala sobre duas teorias de liberdade e depois de alguns trechos consigo identificar que ele chama de teoria de igualdade liberal e teoria da igualdade não liberal. A teoria da igualdade liberal, ela parte do pressuposto que as decisões políticas elas são tomadas independentemente de qualquer concepção particular do que é viver bem ou não.
porque os cidadãos eles vão sempre divergir de suas concepções, né? E por isso o governo não vai os tratar como iguais, porque se preferir uma condição a outra, é meio complexo de deixar claro isso, mas não existe uma concepção superior à outra, né? Eu não vou ser melhor do que ninguém, enfim, vai nessa ideia de igualdade liberal. Por seu turno, parece-me que a segunda teoria ela desenha uma pessoa, né, uma persona, algum ideário que deve se atingir. E esse que é essa concepção de determinadas pessoas desenham esse fim, e é assim que a pessoa vai querer ser tratada, né? Nossas decisões, depois que conversamos, acordamos que o bom é isso, definimos que o bom é isso. Não, para o liberal não tem o bom, não tem o errado, tem o correto, que é respeitar os direitos de igualdade, os direitos de cada um. Continuando, que o texto é comprido, por isso eu fiz a minha cola, ele faz uma hipótese aqui. Ele fala assim, então beleza, entendemos que o liberal é um cara que não tem nenhuma concepção pré-definida antes de fazer os seus acordos, né? Então vamos, beleza. Ele dita a sua Constituição e suas instituições fundamentais. Beleza, construímos aqui a Constituição. E aí ele tem que propor uma teoria geral de distribuição igualitária, ou mais próximo de conseguir sobre isso, de recursos e bens. E oportunidades, claro. E aí, o liberal, a gente tem a seguinte conclusão. O liberal vai chegar ao princípio da igualdade aproximada, em que recursos e oportunidades são distribuídos de forma aproximada. Voltando, após atender a campainha, que era engano. Então, o objetivo do liberal, nessa distribuição igualitária, é chegar ter essa pressuposição de que não devemos distribuir os recursos igualmente, porque se a gente distribuísse os recursos de forma não igual, pressuporíamos que o destino de determinadas pessoas seria privilegiado em prol dos outros, ou que as ambições e os talentos de uma ou outra pessoa deveria ser mais recompensado do que o destino de outro. E aqui também ele fala sobre uma dificuldade do legislador liberal. Existem duas, né? Porque existe a concepção de igualdade econômica, que essa é até aceitável, das desigualdades econômicas. Por quê? As desigualdades econômicas vai pressupor que pessoas tenham preferências diferentes umas das outras. E isso é natural. Pessoas vão gastar mais, pessoas vão gastar menos. E por isso existiria essa desigualdade econômica. Mas o legislador liberal ele tem que atuar de uma forma compensatória em relação às oportunidades, porque nem todas as mesmas pessoas vão ter as mesmas capacidades, vão ter diferenças decorrentes de herança. Então, não fala que existe uma solução. Dworkin diz que tem uma melhor resposta para isso, que é fazer um esquema com direitos de assistência financiados por um imposto de herança. Assim, seria uma solução que ele conseguiria apresentar de mitigar os problemas que heranças podem causar, que é você deixar pessoas partindo de um ponto com vantagem sobre as demais, e com imposto progressivo, principalmente sobre herança. Quanto mais a herança a pessoa tiver, mais imposto provavelmente deverá ser pago, distribuindo de uma forma que sejam desenvolvidas ações assistenciais. Isso seria uma forma de equilibrar a equação. Bom, continuando aqui, ele faz uma grande distinção entre os liberais e os conservadores. E aqui está, acho que um pulo do gato disso. Eu penso assim, o liberal, se eu fosse desenhar uma persona no caso, seria alguém que representasse o norte dos Estados Unidos quando teve as brigas do norte contra o sul. Seriam aquelas pessoas que buscam direitos iguais, liberdade de expressão, mesmas oportunidades, enfim.
E já o conservador seria aquele cara dono de terra, com chapéu e uma palha na boca, com uma espingarda na mão e fala: saia da minha propriedade. Esse seria talvez alguma coisa que eu tenha desenhada na minha cabeça sobre o quem é quem. Mas, de qualquer forma, toda sorte, existe uma linha bastante nebulosa hoje em dia do que é de quanto que é o pessoal liberal, de quanto que é conservador, e acaba se misturando. Mas existem... Porque o liberalismo ele compartilha de princípios que são comuns a várias outras ideologias. No entanto, existe uma atribuição de importância relativa entre diferentes princípios que isso diverge. É como, por exemplo, eu desenho dois polos aqui. O polo da liberdade e o polo da igualdade. O polo da liberdade em si, que não deve ser confundido com o liberal, o polo da liberdade, ele é onde estaria situado o conservador estrito. Agora, o polo da liberdade, um pouquinho mais para o meio, seria o liberal, estaria o liberal. Dworkin diz que o polo extremo da igualdade talvez tenha um espaço para outro tipo de posicionamento. Mas o liberal não estaria no meio termo, mas estaria mais próximo da igualdade, enquanto quem está do lado da liberdade ali coladinho é o conservador. E aí existem algumas diferenças sobre o liberal e o conservador que eu coloquei numa tabelinha que eu acho muito importante para entender o que cada um deveria pensar, ou reduzindo a um conceito, o que um liberal pode pensar, o que o conservador pode pensar. Bom, o liberal, ele é uma pessoa que defende mais direitos civis, né? Que são os direitos de liberdade de expressão, são direitos de liberdade de imprensa, enfim, direitos que são íntimos à pessoa, a sua dignidade, ela poder se conseguir ser igual ao outro, né? E o conservador, como eu disse, é aquele velhote do sul dos Estados Unidos que fala com uma espingarda: sai da minha propriedade, defende o direito de propriedade. O liberal também defende o direito de propriedade. No entanto, ele defende, sim, ele sabe que tem a posse daquilo, mas não de forma ilimitada. Que sabe que, mal ou bem, o governo poderia intervir na sua propriedade para cumprir a função social, como é o caso da nossa Constituição. Agora, o conservador, a defesa da posse é ilimitada. Nada mesmo poderia entrar ali na sua propriedade. Se tem um poço de petróleo escondido na propriedade, ele deu a sorte de estar num poço de propriedade, tem um poço de petróleo ali dentro da propriedade dele, por que o governo vai interferir ali? O poço está na minha propriedade. Quem tem direito ao petróleo é ao próprio proprietário, na visão do conservador. No entanto, a gente sabe que se tem um poço de petróleo embaixo da sua terra, a gente sabe que nada é tão bom como possa parecer. Então, a nossa Constituição fala que os bens subterrâneos são da União. Então, esquece, lógico que você vai ganhar uma compensação financeira e tal, mas não é a família Buscapé que chega e fala: fiquei rica, porque tem petróleo. Não, isso aí seria uma visão muito conservadora, até porque se o poço de petróleo está ali, por que tem que dar dinheiro a uma pessoa só, entendeu? Ele deu a sorte de estar ali na terra dele, mas aquilo, de certa forma, está num meio ambiente, e o meio ambiente é um bem de todos. Por que só beneficiaria uma pessoa? Então, eu acho que aí cabe sim, é muito válida uma intervenção governamental para que redistribua esse bem. Lógico que quem é dono da terra talvez receba uma parcela maior e até justificável, mas pensar que 100% do que está ali é do proprietário, aí realmente não pode ser sustentada essa visão. O liberal, em relação a direitos agora do julgamento, falando, liberal, ele defende direitos contra o interrogatório e a confissão. Ele todo mundo é a famosa: você tem o direito de permanecer calado. Eu tenho o direito de permanecer calado e nada do que eu deixar de falar vai poder ser usado contra mim. E já o conservador, pelo contrário,
é aquele cara que já aponta quem é que já condena antes de a pessoa ser citada. Então, é aquele que não respeita o devido processo legal e que já quer que tenha uma condenação antecipada, porque simplesmente pelo fato que a pessoa está na posição do réu e não tem como se esquecesse que essa pessoa poderia se defender e conseguir uma defesa bastante uma boa defesa que pudesse o inocentar. E de fato é uma dos maiores, acho que, problemas aqui da internet hoje em dia, que vem nos headers assim entra no Globo.com e sei lá, a gente vê a matéria: tal pessoa é acusada. Porra, acusada todo mundo pode ser, meu querido. Agora, a pessoa ser condenada é diferente. Agora, quando você pega uma matéria dessa, extrai só o texto do header, a cabeça ali, e já fala assim, já começa a compartilhar nos grupos do Zap, e começa a falar assim: ah, tá vendo, sabia, fulano é um criminoso, roubou todo mundo, sei lá o que, cara, mas tá sendo acusado, relaxa, calma. Essa que é a postura do liberal, é assim, não vamos condenar agora, porque assim, não teve um processo adequado, né? Uma observação aqui. Acho que até de forma um pouco jocosa, o Dworkin, ele fala que enquanto os liberais preferem o direito à liberdade sexual, os conservadores, eles querem a menor regulamentação possível sobre a posse de arma. Então ele fala assim, porque o Dworkin defende isso de forma tanto jocosa, falando que sexo mata menos do que arma, né? E de fato sim. Uma coisa que é bastante recorrente, pelo menos na última eleição, foi a questão do cidadão de bem. Sou cidadão de bem, começa a criar essa imagem do cidadão de bem, só que, porra, quem é o cidadão de bem? Né? Então, o conservador, ele supõe que exista um homem de bem, né? Que gostaria de ser tratado conforme os princípios de uma sociedade virtuosa, que ele fala. Ele chama uma sociedade virtuosa. Então tem uma mística, assim, o que seria essa sociedade virtuosa? É a sociedade fervorosa, católica? Então, um homem de bem, beleza, eu vou atribuir vou pensar essa característica e colocar nele. Então, um homem de bem vai à missa aos domingos. Um homem de bem toma café da manhã com a família. Um homem de bem... Enfim, o conservador desenha esse semideus, que significa o homem de bem, ou cidadão de bem, e fala assim, esse aqui é o parâmetro. Todo mundo que se afastar desse cidadão de bem, eu vou recriminar. Vai ter uma conduta que eu vou olhar de uma forma estranha, né? E assim, pro liberal não existe... falando um pouco dos traços psicológicos do liberal... Não existe um certo e errado, existe um correto, que foi o que a sociedade, assim, a maior parte talvez tenha definido, assim, um perfil aceitável de conduta, né? E nisso, destaque que o liberalismo não se baseia no ceticismo. A sua moralidade constitutiva prevê que os seres humanos devem ser tratados como iguais por seu governo, ou seja, não como que ele se distancia ou não de uma figura hipotética, né? Como no final, ele coloca como se fosse no final desse capítulo 8, ele coloca como se fosse um teste de conhecimento, né? Ele fala sobre o caso da encosta. Ele prevê uma situação assim. Uma bela encosta que defende uma estilo de vida campesino ali, das pessoas que são mais paz e amor, natureza. Ela está começando a ser danificada recorrentemente pela mineração que estão fazendo de carvão em uma montanha, né, que se encontra no meio da encosta. Então, mais cedo ou mais tarde, essa encosta vai ceder e vai acabar com a vida sustentável ali das pessoas. E aí o Dworkin faz a seguinte pergunta: a encosta deveria ser salva para proteger quem mora nela, quem mora dentro ali, quem mantém aquela padrão de vida? Ou seja por meio de uma regulamentação, ou seja por meio da construção de um parque nacional em que haja captação de recursos de contribuintes. Enfim, existe isso. E mais,
o que deve sustentar essa questão. O liberal poderia apoiar tais políticas em compatibilidade com a sua moralidade política constitutiva? E aí tem duas respostas, né? Que vai dizer se a pessoa é liberal ou se ela não é liberal. Vamos começar pela resposta não liberal. A resposta não liberal, ela diz o seguinte, que a pessoa, né, não liberal defenderia que a encosta deveria ser preservada porque as pessoas que vivem ao redor com o seu estilo de vida têm uma concepção superior de que a vida é digna quando é vivida daquela forma. E essa é a resposta do não liberal. E o liberal para e se questiona, cara, não tem nenhum consentimento de que é uma pessoa boa e que é uma pessoa ruim. Então, essa defesa da encosta, de regulamentar a mineração do carvão ou ainda de criar um parque nacional ali, ela não é válida segundo o pensamento do liberal, apesar dela ser uma resposta até plausível, né? E aí a gente tem uma resposta mais liberal, como ele diz. Então, se o liberal acredita nessa intervenção governamental é necessária para uma justa distribuição de recursos, né? Aí sim, distribuição de recursos das pessoas que vivem ali dentro da sociedade e até mesmo de quem não vive, que vai sentir a falta desse dinheiro que venha da exploração do carvão, né? Enfim, se for mais justo que não tenha mineração, então defendo a manutenção dessa encosta e o fim dessa mineração, uma regulamentação mais forte ou ainda a criação de um parque nacional. Então perceba que a partir de uma mesma pergunta existem duas respostas, e uma pode ser liberal e outra não liberal. A não liberal, ela considera que exista uma suposição de que as pessoas que vivem daquela forma é uma forma mais digna do que a dos outros e por isso a mineração não poderia ser realizada. Já a resposta liberal, pelo contrário, ela considera que todos são iguais. Então vai ter que ver o que vai garantir uma distribuição mais justa de recursos. Então acho que esse vídeo ficou longo, mas não posso fazer nada, foi só um capítulo. E vou ler os próximos dois. Quem sabe eu coloco o capítulo 9 e o 10 aqui depois. Um abraço.